Amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Até onde a integridade de alguém deve ser exposta? Até onde a pessoa deve se aproveitar da figura do outro para poder esculhambar, denegrir, falar mal? Mas antes, vinheta! Então, meus amores, eu fico extremamente chateado, triste, né? Quando eu vejo que o que mais a gente encontra pela internet, principalmente naquela rede social, Facebook, são grupos, né, que foram criados e são centenas de pessoas nesses grupos, né? Que se denomina beco, que diz que é fervo, que, né, para poder sempre colocar foto, vídeo da casa do alheio para sentar o pau. Né? E eu fico pensando que essas pessoas que se propõem a estar nesses grupos para ver as coisas supostamente erradas daquelas outras casas, ou então aquelas pessoas que querem sempre estar colocando conteúdo, né? Colocando várias coisas ali para mostrar que ali na casa do outro está errado, eu acho que são pessoas extremamente frustradas, né? Pessoas que não têm com elas mesmas um critério de ser religioso, que seja de Umbanda, Candomblé, de todas as vertentes afro-brasileiras, porque sempre está alguma coisa colocando na mídia, né? Recentemente, basicamente hoje, eu vi duas pessoas que são do meu conhecimento, não do meu círculo de amizade, uma até agora é, mas uma, né, esculhambando, dizendo que o cara lá não presta, que o cara é isso, que é aquilo, quem é ele na fila do pão, porque postou uma foto e a foto estava um tanto quanto ousada. Logo na sequência eu vi um outro vídeo dizendo, olha que esculhambação que estão fazendo com o orixá, que orixá é esse que se diz que é da Oxum e está vestido de outra cor, que não é o amarelo, né, o amarelão ovo. E aí, fora outras situações que sempre estão colocando, dizendo que aquelas casas, né, aqueles barracões, aquelas situações não existem. E eu me pergunto, não existe para quem? Né? Eu sempre vou dizer o seguinte, eu vivo de uma doutrina da casa onde que eu estou. Né? Se eu, no futuro, for para uma outra casa, eu vou viver a doutrina daquela casa, né? Os conceitos, os preceitos daquela casa. Agora, dizer que aquilo que não é igual dentro da minha casa, do meu terreiro, do meu axé, é tudo uma esculhambação, que aquilo é tudo invenção, as pessoas têm que parar um pouco. Sabe, eu vejo muitos adeptos da religião que são extremamente burros, ignorantes mesmo, né? E burros porque sabem que pode ter uma coisa além daquilo do que ele conhece, ignorantes daqueles que procuram não saber a história por trás de cada história. Né? A gente tem que saber, como eu falei, o nosso país é vasto, ele é enorme. A cultura de orixá não se fica preso só ao candomblé, quequeto ou efon, ou só na umbanda que é tradicional ou não tradicional, aquela umbanda que mistura, né, um pouco ali do candomblé também na história, aí vem o molocô, mas a gente tem que saber que o nosso país é vasto, e como é vasto, existem muitas culturas, e todas elas estão certas a partir do momento que haja um respeito. Na hora que acaba o respeito, não vem dizer que está certo. E o que é o conceito de certo e o conceito de errado? É tudo aquilo que lhe foi ensinado, que lhe foi passado. Ah, por exemplo, um iaô dentro do candomblé, ele tem que ficar recolhido 21 dias, 3 meses de preceito, com quelê no pescoço, 1 ano, não pode determinadas coisas, até que pague a sua obrigação de 1 ano e por aí vai. Mas aí a gente já vê com a modernidade que não se faz mais isso, não se tem mais o iaô com quelê no pescoço, porque questões que ele sempre tem uma desculpa, né? Não se tem mais preceito de 3 meses, antes de 1 ano a pessoa já está podendo fazer o que bem quiser, outras pessoas que não tem nem 7 anos pagos já tem barracão aberto, conceitos de cada um, né? A gente tem que ver qual é a nossa raiz, o que o nosso axé diz. Agora, se por exemplo a pombageira do outro resolve vir vestida de branco igual uma noiva, lá no sul tem muitas, essas fantasias enormes, com perucas, unhas postiças, carros, alegorias e tudo mais. Para eles está bom? Tá ótimo. Se a gente não aceita, não acha que aquilo seja coerente, tá ok também. O que não pode é pegar fatos, né, aleatórios e falar que aquilo é a sua verdade e que aquele está errado.
né? Eu acho um desrespeito, e volto a dizer que é sim prioridade dos barracões hoje em dia proibirem fotografias, celular virou uma arma do mal, principalmente dentro dessas casas, porque as pessoas vão lá para filmar e depois jogam na internet em contextos diferentes. Eu fico irritado porque as pessoas não têm respeito pelo sagrado. Porque a partir do momento que você não respeita a outra pessoa com a cultura diferente daquela que é sua, você não está respeitando o sagrado. Respeitar o sagrado, acima de tudo, é saber que o orixá, assim como Deus, se manifesta em várias formas diferentes. Se a cor não está condizendo com aquilo que você aprendeu, procura saber um pouquinho o porquê daquilo, ou então vai procurar saber naquela casa o porquê que aquele orixá dançou diferente, porquê que aquela paramenta dele está diferente, o porquê que a cantiga está diferente. Porque tudo tem explicação, gente. Ninguém, por mais insano que seja, cria umas coisas, umas alegorias e taca na estrada, porque sabe que existe um julgamento. Mas o pior de tudo são os que se dizem espiritualizados, né? Que se dizem da religião, e na grande maioria não é, porque você vê que as pessoas são tão mau caráter que nem para colocar a verdadeira cara numa postagem elas colocam uma foto lá aleatória, um fake, para poder se esconder atrás de máscaras, né? Porque eu acho o seguinte, se eu tenho que fazer alguma crítica, eu tenho que ser eu meter minha cara e falar, olha gente, sou eu, Alex, que estou falando isso, apontando o erro daquela casa. Mas quem sou eu na fila do pão ou na fila do abô que vai dizer que aquela casa está errada? Acabei de conversar com uma conhecida querida que eu disse o seguinte, se aquilo não me convenceu, eu simplesmente me calo e não volto. E o que deveria ser feito com todas as pessoas? Porque o grande problema que o nosso candomblé geral, né, e inclui todas as outras ramificações, ele está num nível decadente, não a religião, mas as pessoas, porque as pessoas elas não têm empatia, elas não têm conhecimento, porque elas não interessam o conhecimento. Elas preferem criticar a seu modo, o que eles acham que é certo. Essas mesmas pessoas estão lá cuidando realmente dos seus ibás, das suas quartinhas, dos seus irmãos, da sua casa, né? Será que esses zeladores, que também os zeladores fazem isso, e que contrapartida, quando o zelador dá uma má, né, educação para os seus filhos, porque eles são os primeiros a fazer suas besteiras, os filhos acham no direito de fazer igual, porque o zelador e a zeladora são referência. Se eles não se colocam nos seus lugares, são desrespeitosos com os outros irmãos de diferentes vertentes dentro do candomblé, os filhos vão fazer a mesma coisa, porque se torna um lugar natural. Desrespeitar. Mal sabem eles que o verdadeiro, acima julgador de nós todos, somos os nossos orixás, nossas entidades, e principalmente Deus. Então não se faça, né, de feio, de se colocar numa posição, se escondendo atrás de perfis fake, criando grupos para só humilhar, dizer que aquilo não presta, enquanto de repente você é uma pessoa frustrada, uma pessoa mal amada, uma pessoa que não tem uma água de cocô de canjica na cabeça, né? Aquela que quando você vai pegar a galinha já morre, que a sua energia é tão ruim que ela prefere se suicidar do que ser usada como oferenda por você. Então pense muito bem, antes de colocar nomezinhos e inventar e colocar fotos ou vídeos ou situações para dizer que o outro não presta, olha pro teu rabo. Para de palhaçada, para de criar textos e contextos para você se parecer melhor, porque você não vai ser melhor do que ninguém, porque na verdade ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem que zelar pelo seu. Cada um pensar que é só a quartinha que deve ter importância e não do outro, aí as coisas vão andar bem melhor. Esse é só mais um conselhozinho de Titi Otan para todos vocês, que eu sei que tem muita gente que gosta do que eu falo, porque eu não preciso me mascarar ou me fantasiar de outras coisas para dizer o que eu penso, porque eu sou assim. Por isso eu criei a minha página Alex Otan Sincero. Não que minha sinceridade seja verdade absoluta, porque não é. As verdades absolutas são sempre aquelas que eu faço ao bem da minha religião, das minhas condutas em relação às outras pessoas. Se os outros estão fazendo errado, sinto muito, né? Cada um trace o caminho que acha que é melhor. Mas vamos ser menos críticos, vamos ser menos hipócritas. Porque aqueles que acusam, né, principalmente quando tem muita coisa que fala dos fervos de Pombagira e de Exu, e principalmente de Pombagira, são exatamente aqueles viados que querem glamour e que não conseguem nem um brilho de uma vela apagada. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica todo mundo na paz e tranquilidade que eu, fui.